Meu aniversário de 70 anos. Amigos queridos, estou feliz com a presença de vocês aqui comigo, comemorando os meus 70 anos de vida. Deixa eu ver se eu enxergo. Eu sou muito agradecida a Deus pela minha vida e por Ele ter sempre me direcionado e me amparado. Eu acredito nos dizeres do Salmo 139. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. No meu nascimento, minha mãe contava que eu estava enrolada no cordão umbilical. E o médico que ela confiava não estava na cidade. Então, meu pai chamou outro médico. Parto em casa. Mas esse outro médico era melhor parteiro do que o dela. E o parto foi muito rápido. E ele, ao perceber o cordão enrolado, rapidamente desenrolou. Providência de Deus. Eu nasci numa família presbiteriana, embora meu pai fosse de família católica. Então eles fizeram um trato: sermos batizados na católica e frequentarmos a presbiteriana. Assim eu cresci ouvindo sobre a Bíblia e seus ensinamentos. Mas eu via Deus como alguém que estava lá em cima, vigiando meus passos, me fiscalizando. E isso me impediu de ir para caminhos mundanos. No fim, foi bom. Aos 12 anos, eu estava na igreja participando de um culto dirigido pelos jovens. E pela primeira vez eu senti a presença de Deus. Aos 14 anos conheci o Michel, outra providência de Deus. Eu creio que fomos predestinados um para o outro. E caminhamos juntos por 6 anos até o nosso casamento. Com o Michel aprendi muitas coisas e o ser amada. Depois de casada, comecei a ler a Bíblia. Eu ouvia sobre a Bíblia na igreja, mas nunca tinha lido mesmo a Bíblia. Comecei pelos evangelhos. E lendo, eu conheci Jesus, muito diferente daquele Deus justiceiro que eu havia aprendido na religião. E um dia, em Catanduva, num culto de quinta-feira à noite, no final, quando o pastor orou, eu me senti envolvida por uma luz e tive a certeza que era a presença do Espírito Santo. Então eu chorava muito e as pessoas queriam saber por que eu estava chorando. E eu dizia: eu senti o Espírito Santo. Tenho certeza que foi nesse dia que eu nasci de novo. Como Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água, batismo da palavra, a água representa o batismo pela palavra, e do Espírito, ser batizado pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. A partir daquela quinta-feira começou a minha jornada cristã. Nasceu uma nova Denise, agora filha de Deus.
E a partir daí, foi tudo perfeito, maravilhoso? Não, tive muitos conflitos internos, lutas espirituais, o espírito lutando contra a carne. Nascer de novo é como um bebê no reino espiritual. Tem que crescer, aprender, precisa de ajuda, tem que continuar lendo a Bíblia para se alicerçar na palavra de Deus. E assim eu fiz, sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sempre buscando a vontade de Deus para todas as minhas decisões. E não me arrependo. Olhando para trás, vejo Deus comigo em tudo. O Salmo 121, eu vou ler uma palavra que eu escrevi para a Nena no aniversário dela. O Salmo 121. Então, o Salmo 121 é: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E não dormitará aquele que te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora Amém. E para sempre. Então, eu acho que é melhor parar, né? Pode ler. Pode. Lógico. Teu aniversário. Então, o Salmo 121, que eu falei no aniversário de 70 anos da Nena. Então, nós temos o Senhor Jesus, agora é uma pergunta para nós. Nós temos o Senhor Jesus como nosso guarda, guia e protetor? É Ele quem dirige nossos passos, quem nos dá a direção? Se for, não temeremos mal algum. Se o Senhor Jesus é o nosso guia e protetor, não precisamos temer nada. Quando o sol, os problemas do dia a dia, tentarem nos molestar, Ele não permitirá. E quando a lua, os terrores noturnos quiserem nos assustar, Ele nos dará a paz. Mesmo que surjam os perigos, as lutas da vida, não pereceremos, porque o Senhor nos guarda. Por isso, sempre confiaremos nele. Ter fé é ter confiança que, se Ele é por nós, nada será contra nós. O Senhor nos guardará, nos manterá a salvo de todo o mal. Certamente passaremos por problemas, perturbações, inquietações, ameaças, injúrias, calúnias, mas o Senhor guardará nossa alma de toda a influência do mal. E quando tivermos que tomar decisões pequenas ou grandes, ouçamos a voz de Deus através do seu Espírito Santo, uma voz interior que se torna perceptível a nós à medida que a sua palavra fizer parte de nós. Ou seja, chegarmos à maturidade espiritual. Em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz: quando eu era menino na fé, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, adulto na fé, desisti das coisas próprias de menino, criancinhas em Cristo, que precisam ser conduzidas por outros. Só que essa maturidade espiritual só alcançamos quando entramos no amor de Deus, o ágape, e descansamos nele. Aí nada mais nos molestará, magoará, ofenderá.
E enquanto ainda não alcançamos essa maturidade no amor ágape que é Deus, enquanto ainda somos meninos ou adolescentes no reino de Deus, mas confiamos nesse Rei Jesus, ele nos fará saber a sua vontade e nos dirigirá aos seus mananciais. A criança confia nos que cuidam dela e simplesmente descansam. Assim somos nós, ainda como criancinhas no reino de Deus. Quando eu era criança, Denise, adolescente na fé, eu orava: Senhor, não me deixe tomar nenhuma decisão errada. Se eu tentar entrar por uma porta errada que o Senhor não abriu, por favor, feche-a. Não permita que meus pés vacilem. Eu te amo, Senhor, mas muitas vezes tenho medo de tomar decisões erradas, de trilhar caminhos que não são os melhores. Eu não quero cair, mas se for preciso que eu caia, não me desampares. Ajuda-me a levantar e continuar seguindo os teus passos na tua direção, na direção da maturidade espiritual. O Senhor sempre ouviu essa minha oração, aleluia. E sempre que eu entendi a voz do Senhor, mesmo na minha criancice, eu obedeci. E no tempo oportuno, sempre colhi as bênçãos. Como é bom entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais, isto é, aquelas coisas em que eu tenho dúvidas da direção certa a tomar, ele fará. Quer sejamos crianças, adolescentes, jovens ou adultos no reino de Deus, estando em Cristo, crescendo na sua palavra, em santificação, ele sempre dirigirá os nossos passos. Ele não deixará que nossos pés vacilem, pois é certo que não dormita, cochila, nem dorme aquele que nos guarda, o guarda de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Amém? Amém. Cuidado com o degrau aí, Nazinha.